Bom dia, bom sábado. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de transmissão, onde nós estaremos propagando a mensagem de Deus para você e também com a oportunidade que você tem de pegar esse link e compartilhar para outras pessoas, para que ela tenha a mesma oportunidade que você está tendo aí. Nesse momento, nós gostaríamos também de pedir que você curve sua fronte, feche os olhos, que nós iremos falar com Deus para iniciar os nossos louvores. Oremos. Santo Deus e amado Pai, grato Senhor, estamos pelo dom e o privilégio que o Senhor concedeu, que é a vida. Por isso, Senhor, estamos aqui gratos para te honrar, glorificar e louvar o teu nome. Que o teu Santo Espírito possa habitar e visitar cada lar que está agora conectado com a gente. Vem ficar com esta programação, fica com cada família que está assistindo e que ainda vai entrar. Fica com esses louvores que serão entoados, a palavra do Senhor que será aberta, que o Senhor possa usarmos cada um aqui. Obrigado por tudo, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa música que nós iremos cantar agora se chama Em Espírito e em Verdade, né? Alguns conhecem por Te Adorar. Então esse é o momento que nós iremos entregar o nosso coração, adorar ao Deus que é o único que merece todo louvor e todo agradecimento da nossa vida. Vamos cantar? Te adoramos.
vamos adorar a Deus em qualquer canto que estivermos, né? Seja cantando, seja orando. Então, o que nós realmente devemos fazer é adorar esse Deus tão maravilhoso e entregar o nosso coração. Vamos cantar juntos? Toma meu coração. Qual o desejo do seu coração nesse momento? É hora de cantar e dizer: esse é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. toma meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. A gente vai repetir mais uma vez a música para todo mundo poder cantar. Se você não cantou ainda, cante. Vamos lá? Esse é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Agora tudo. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Todos juntos, bem bonito, cantando. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu Mais uma vez, canta, querer toma meu coração. em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. A próxima música que nós iremos cantar é uma música que fala também sobre o amor de Deus. Sobre o grande amor que Deus teve por cada um de nós, ao ter decidido que nós não devemos temer em nada, somente confiar naquele que há de nos salvar, há de nos prover as nossas necessidades. Então, esse Deus tão maravilhoso, ele diz assim: não há o que você temer. Vamos cantar? Juntos? Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura.
Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Olha o que Deus diz para cada um de nós. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Vamos continuar cantando sobre a fidelidade desse Deus tão maravilhoso. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei. Não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Amém. Informativo Mundial das Missões. Deus não erra. Cristal foi apelidada pelo próprio pai de feia. Era costume dele essas piadas sem graça e ninguém gostava. Cristal se sentia horrível com o apelido e mesmo que reclamasse, o pai afirmava que ela era a menina mais feia do mundo. As palavras do pai transformaram sua vida. Cristal começou a lutar contra a depressão e pensar em suicídio. Todos os dias ela ficava no espelho se analisando e achando defeitos no seu rosto e no seu corpo. Mas certo dia Cristal ouviu uma música que dizia: "Lembre-se sempre de que você é linda, formada maravilhosamente por Deus." Ela pensou: se fico me menosprezando, então estou dizendo que Deus se enganou ao me criar. Cristal chorou e pediu perdão a Deus. Ela começou a se enxergar pelos olhos de Deus e sentiu alegria. Ela percebeu que ninguém podia tirar a alegria que vem de Deus. Se alguém lhe xingava, ela simplesmente ignorava.
Ela passou a se alimentar direito e parou de ficar procurando defeitos em seu rosto ou corpo. Quando o pai lhe chamava de feia, ela se lembrava que Deus a criara e que não comete erros. Hoje, Cristal é líder de uma igreja adventista em Trinidad e Tobago e fala aos jovens sobre a beleza que Deus vê em cada um deles. Há 3 anos, as nossas ofertas construíram a Igreja da Universidade Adventista do Sul do Caribe, em Trinidad e Tobago. E neste trimestre iremos enviar nossas ofertas mais uma vez para essa universidade. Desta vez iremos construir um centro para treinar jovens missionários. Sejamos liberais. Olá, feliz sábado para você que está aí do outro lado da tela, pelo YouTube, através do nosso canal Adventista Central Mossoró. É um prazer estarmos novamente junto com você aqui para desfrutar de mais uma manhã de adoração, de louvor e de aprendizado na palavra do Senhor. Seja bem-vindo, né, Paulo Beilerman, nosso teacher, professor de inglês aí, também especialista em escola sabatina, né, Paulo? Tudo bom? Bom dia. Obrigado pela recepção, Wellington. Estou muito feliz de estar aqui recapitulando a lição da escola sabatina com vocês através do nosso canal do YouTube. Muito obrigado pelas boas-vindas. Valeu, Esperamos Paulo. aí recapitular e nos deleitarmos aí na palavra de Deus. Exatamente. Nós estamos no trimestre estudando aqui o tema A Promessa, né? A Aliança Eterna de Deus. E hoje, mais uma vez, nós estaremos recapitulando a lição de número 3. A lição de número 3 que tem como tema central da semana. Vamos lá, deixa eu abrir aqui minha lição. Para todas as gerações, né? Para todas as gerações é o título da lição da semana, né? Para todas as gerações. A gente vai aprender um pouquinho aqui sobre a aliança, né? A fase da aliança adâmica, né? O período da aliança adâmica, né? Que Deus fez ali com aquele servo dele e serve também de modelo para todas as gerações. A gente vai estudar hoje, juntamente com o Paulo aqui, recapitulando a lição da semana, esse tema fantástico sobre a aliança de Deus com os homens e aí especialmente na fase com Adão, aliás, com Noé, né? A aliança noética, né? Noé. Adão já era... Perdão, a adâmica foi semana passada. A aliança noética, essa lição aqui é sobre a aliança noética, né? A aliança com Noé. E a gente tem um verso para memorizar, né, Paulo? Antes a gente ler, a gente vai fazer uma oração aqui. Exatamente. Vamos orar, pedir o Espírito Santo que ele esteja presente conosco. Convido a você aí que está em casa, está conosco aí através do YouTube, nosso canal do YouTube, a fechar seus olhos e orar conosco. Oremos. Paizinho querido, obrigado por esse privilégio que temos de nos relacionarmos, nos comunicarmos contigo através da oração. Pedimos a tua presença em nossas vidas, que o Senhor venha fazer o teu tabernáculo, a tua morada entre nós, e que o Senhor fale através tanto de mim como de Wellington nesse momento, que iremos recapitular a lição da escola sabatina, falando sobre a aliança que Deus fez com Noé. Obrigado por tudo, pedimos isso pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Temos um verso para memorizar também, não é isso, Wellington? Onde mesmo. se encontra, Wellington? O verso para memorizar está lá em Gênesis, capítulo 6, e é o verso número 8. Eu convido você também a abrir suas Bíblias em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, para ler aqui comigo, e diz: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Maravilha. Veja só, esse texto, né, de Gênesis 6, verso 8, ele é muito emblemático. E, na verdade, a gente poderia até resumir aqui a lição da semana. Para todas as gerações, né, existe graça, né? Existe graça. A graça está disponível. Esse pequeno texto ali, ele tem uma profundidade muito grande, porque ele é a base da aliança de Deus com Noé, mas também para todas as gerações futuras, né, depois de Noé ali até nós, até a volta de Cristo. Então aqui a gente percebe no texto, né, que nós acabamos de ler,
que Deus ele preserva a aliança dele. Nós estudamos na semana passada que a essência da aliança é o desejo de Deus de se relacionar com os homens. Mas, infelizmente, né, Paulo, como nós já estudamos nas lições anteriores, né, o homem, através dos nossos primeiros pais, eles quebraram essa aliança, né, lá no Éden. Aí foi a aliança noética, né, que a gente estava falando, aliás, a aliança adâmica. Estou trocando aqui os dois, viu? A aliança adâmica, não houve uma quebra da aliança, mas Deus ele continua com o desejo de se relacionar com os homens. E através do plano de redenção, ele institui agora umas fases aí diferentes da aliança para a reconciliação do homem com ele, né? E aqui em Noé a gente encontra mais uma vez a ação de Deus no sentido de resgatar o homem, né? Só que a gente percebe, Paulo, que no decorrer desse período ali, de Adão até Noé, a humanidade entra num processo de degradação, né? Um processo de degradação onde o pecado, ele, assim como um vírus, assim como uma bactéria, ele vai se proliferando, né, na história, e vai causando consequências muito prejudiciais, consequências danosas, que apresentam ali depois umas consequências tristes na história da Terra, né? O que a gente vai ver na lição de domingo, não é isso? Exatamente, Wellington. Na verdade, a aliança de Deus sempre existiu, que é o desejo de Deus de se relacionar com o seu povo, né, com a sua criação. E o que a aliança, a gente pode traduzir aliança, o sinônimo seria pacto eterno, né? Então, na verdade, é um relacionamento com compromisso, certo? Tem que ter a obrigação, o compromisso também de ambas as partes, né? Então, como um casamento. Você tem o anel, que é um símbolo de casamento, certo? Um símbolo para o casamento, mas ali tem um compromisso de duas partes, certo? E aí, nossa parte tem sido rompida, né? Durante a história da humanidade, Deus não. Deus sempre cumpriu com suas promessas e Ele continuará a cumprir com suas promessas. Porém, na humanidade, não. O ser humano, depois da queda na tentação, né, de Adão e Eva, lá na árvore, que a gente sabe muito bem lá em Gênesis, o que aconteceu, a humanidade continuou a cair, a romper essa aliança eterna, continuou a quebrar essa aliança eterna. A gente tem vários relatos, né, como o primeiro aqui a gente vê na lição falando na tentação de Adão e Eva. A progressão do a mal, progressão né? do mal. Pecado, né? Depois a resposta de Eva. Depois teve Caim, né, que ele ofereceu uma oferta que foi rejeitada e defeituosa, e assim foi rejeitada. Caim matou o seu irmão, o irmão Abel, né? Lameque teve 2 esposas. Aí veio a questão da poligamia, né, que não era o plano de Deus, mas começou aí através de Lameque. Depois Lameque matou um homem. Depois teve várias ocasiões, até a violência se estendeu tanto, né? Depois que Caim matou Abel, Lameque também matou um homem por futilidade, né? Isso. E aí chegamos a Deus realmente chegar e dizer exatamente o que vemos em Gênesis. Gostaria que nosso irmão Wellington lesse para a gente aí Gênesis 6, versículo 5 e o versículo 11. Convido a você, irmão, a você aí na tela, de abrir Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 11. Por favor, Wellington, vamos ler aqui, gente. Gênesis 6, versos 5 e 11, vai mostrar aqui a situação da terra nesse período aqui de Noé, né, no pré-dilúvio. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E verso 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então, esta era a situação da terra, né, por ocasião ali da geração de Noé, né? Aquilo que Deus tinha achado como muito bom, né, quando ele faz o relato da criação, em Gênesis, né, capítulo 1, Deus ele sempre concluía dizendo a expressão, viu Deus que era bom, né? E quando ele criou o homem, ele acrescentou mais ainda a expressão, Deus viu que era tudo muito bom. Só que depois da queda dos nossos primeiros pais, o pecado começa a apresentar
as suas consequências graves, né? E a Bíblia ela não dá tantos detalhes, mas a gente percebe aqui que nesse período a terra estava empestada, né? Estava infestada, né? Por muita maldade, por muita corrupção, e a degradação do ser humano era realmente algo assim espantoso, a ponto de entristecer o coração de Deus, né, Paulo? Exatamente, Wellington. Infelizmente, Deus teve que fazer que eu gosto de chamar reformatação, né? Quem sabe um pouquinho de computador, como eu, eu sou leigo ainda em computador, mas Deus praticamente teve que fazer isso, senão eu acho que nós iríamos, viu, Wellington, nos autodestruir. Exatamente. Se Deus continuasse deixar a humanidade do jeito que estava, aconteceria autodestruição. Autodestruição. Né? Então, foi necessário essa reformatação aí da terra. Tem até um texto interessante que fala sobre a condição aqui da terra e o sentimento que Deus despertou, né, por conta dessa circunstância. No verso 6 do capítulo 6, diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, né? Esse termo arrependimento até parece uma coisa humana, né? A gente costuma antropomorfizar, né? Trazer para a nossa ideia de que se arrepender, me arrependi. Deus não se arrepende, né? Segundo a própria Bíblia. Mas esse termo, na versão King James, apresentou uma ideia de entristecimento. Deus se entristeceu tanto que isso abalou o coração dele, né? Ele ficou muito, muito abatido, né? Com a situação dos seres humanos aqui na Terra. E aí, Deus, então, resolve restartar, né, como você falou, reformatar a terra por misericórdia dos seres humanos que estavam completamente perdidos naquele momento. Então Deus vai lá e busca agora um remanescente, né? busca alguém aqui para continuar a promessa da aliança, né? Exatamente, ele faz um escaneamento de quem existe na terra que seria justo e íntegro, e ele acaba encontrando Noé. Não é isso? É isso e aí, mesmo. quando ele encontra Noé, Deus passa uma missão a Noé, a missão de preservação, não somente da humanidade, por isso estamos aqui hoje, somos todos filhos de Noé, na verdade, mas também a preservação dos animais. Pode elaborar mais um pouco aí, Alex, sobre essa missão de Noé, homem justo e íntegro, que se relacionava, andava com Deus. Exatamente, a gente precisa entender que Deus desejava resgatar o homem, né? Deus ainda continuava com o ímpeto de salvar a humanidade, e mesmo ele tendo que fazer uma obra estranha, que é uma obra de destruição, Deus resolveu então buscar na terra alguém que se habilitasse a continuar a aliança que ele firmou ainda no Éden com Adão e Eva, né? Quando eles pecaram, ele prometeu que da descendência da mulher viria então o Messias, né? A promessa de Cristo, para resolver o problema do pecado e do conflito cósmico entre Satanás e seus anjos e a humanidade caída. Então aqui, Deus ele vai em busca de um homem, e a gente tem o nosso texto, né, do verso para memorizar, do verso 8, do capítulo 6, porém Noé achou graça diante do Senhor. E no verso 9, a lição apresenta aqui o seguinte: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então veja que quais eram as características de Noé, né? Ele era um homem justo, íntegro, porque ele andava com Deus. Eu até lembrei, quando eu li aqui esse texto sobre Noé, faz uma referência também paralela com o texto de Jó, né? Jó também foi encontrado como justo, íntegro e que se desviava do mal, e andava também com Deus. Então, estes homens, né, esses grandes homens, que mesmo assim, diante de um momento de grande apostasia, de corrupção, estes homens eles se apresentaram diante de Deus como homens íntegros, homens retos, homens justos. E por que eles tinham essas características, Paulo? É interessante, né? A resposta está no mesmo verso 9 aqui. Sabe por quê? Porque Noé andava com Deus. Esse é o ponto central que caracteriza a diferenciação de Noé, como também de Jó e outros mais, que são representantes de Cristo aqui na terra. São pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que se relacionam com Deus, e diante de Deus eles conseguem obter a graça também de se tornarem justos, íntegros e pessoas retas, com caráter semelhante ao seu Criador.
Exatamente, Wellington. A palavra íntegro, né, quer dizer perfeição. Não que Noé não tenha seus pecados, claro, que a Bíblia diz que todos nós pecamos, mas Noé, aos olhos de Deus, estava íntegro, justo, e ele, exatamente o que o Wellington falou, ele se relacionava com Deus, andava com Deus, ou seja, ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, que quando Deus disse, Noé, eu vou precisar destruir a terra com um dilúvio, e aí eu quero que você construa a arca, e Noé foi obediente e seguiu, obedeceu a Deus e fez exatamente o que Deus tinha mandado. Exatamente. Tem uma coisa interessante aqui que vai convergir com essa ideia de comunhão, né? Lá em Gênesis, capítulo 17, falando sobre a aliança com Abraão, Deus apresenta também que essa é a característica daqueles que se apresentam como justos diante dele. Verso 1 do capítulo 17 de Gênesis diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, como você falou, né, essa ideia de integridade remonta a uma essência de perfeição, mas uma perfeição diante de Deus, e uma perfeição que ela é obtida através do relacionamento com Deus, através do poder de Deus. E aí a gente pode fazer um paralelo com o que Cristo falou lá em João capítulo 15, né, no verso 15, né, que sem mim nada podeis fazer. Ou seja, para que nós possamos ter poder de fazer o que é bom, do que é reto, o que é justo, nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Nós precisamos ter o poder dele, né? Ele diz que ele é a videira e nós somos os frutos. Mas não existe vida se um galho se desprender do caule ali, né? Da fonte de vida. Por isso nós precisamos estar unidos a Deus, unidos a Cristo, através da comunhão, do relacionamento, através da contemplação desse Deus maravilhoso, para que a gente possa encontrar forças para fazer o que é bom. Porque tudo que é bom em nós não é nosso, vem de Deus. A gente precisa entender isso, né? Tudo que nós temos de bom não é nosso, é um dom de Deus. E é dado pela graça dele e através da comunhão que a gente pode desenvolver ao longo da vida. Amém. Aí podemos chegar à pergunta, né? Como é que nós nos relacionamos com Deus? Através da oração e através da leitura, do estudo de sua palavra. Por causa do pecado, nós, seres humanos, somos pecadores, certo? E por causa do pecado, de nos afastar de Deus, o elo que nós temos entre Deus é através da oração e do estudo de sua palavra. Quando nós temos esse relacionamento através do estudo de sua palavra, através da lição da escola sabatina, estudando a escola sabatina diariamente, orando, a gente também vai ter um relacionamento íntimo com Deus. Ao nós termos um relacionamento íntimo com Deus, podemos partilhar do amor de Deus para as outras pessoas. E eu gosto de pensar que a aliança que Deus fez com Noé foi também uma missão. Ele deu uma missão para preservar a humanidade. E além da humanidade, os animais, né? As aves do céu e também todos, né? Os animais que Deus criou. E aí, quando Deus teve o dilúvio, que foi esse restart, né? Essa reformatação da terra, ele, depois de passado o dilúvio, teve um símbolo, né? Você pode falar um pouco mais sobre esse sinal para a gente? Com certeza, Paulo. O arco-íris, ele é interessante na Bíblia, né? Porque ele aparece em alguns momentos, e sempre quando ele aparece, ele está relacionado a uma ideia de graça e de misericórdia, né? Se nós formos lá em Apocalipse 4, verso 3, João, ele, ao contemplar o trono de Deus, ele viu ao redor do trono um arco-íris, né? Então, o arco-íris até hoje ele é usado por algumas pessoas ali, né, para fazer marketing, né? É uma imagem muito bonita, né? Ele tem 7 cores, né? Que é uma das características também da digital de Deus, a ideia do 7, né? Então, esse arco-íris ele representa essa aliança de Deus, não só com Noé, mas com todas as gerações posteriores, né? O que a gente encontra lá em Gênesis 9, verso 12 e 13, diz o seguinte: Deus disse, este é o sinal, falando do arco-íris, da minha aliança que faço entre mim e vocês.
falando para Noé e sua descendência. E entre todos os seres vivos que estão com vocês, inclusive os animais, né Exatamente. professor Paulo? Seres vivos, para os animais. todas as futuras gerações. Para todas as futuras gerações. Aqui vem o nosso tema da semana, né? Que fala que é para todas as gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, esse arco-íris que a gente vê ali, que muita gente não dá nem atenção, né? Apesar de ser bonito, alguns tiram foto, colocam no céu. Ele tem, além de uma beleza natural, que a gente consegue perceber, ele tem uma simbologia espiritual muito, muito importante, né, Paulo? Exatamente. É interessante pensar, assim, como você tinha falado, para a gente vê um arco-íris, a gente não muitas vezes nem pensa no que aconteceu no dilúvio, mas lembrando que após o dilúvio, as pessoas ficaram assustadas, claro. Então Deus colocou aquele símbolo, um sinal, né, para as pessoas, quando verem um arco-íris, lembrar, porque antes não chovia, né? Antes do dilúvio não tinha água caindo do céu, era só o orvalho. Então as pessoas ali, após dilúvio, né, os pós-diluvianos, quando viam um arco-íris, sabia que Deus tinha prometido aquilo. Então é interessante a gente até pensar que é muito interessante o anel da aliança, né, de matrimônio. Claro, o anel é somente um símbolo, um sinal ali. Quando você vê no seu dedo, você sabe que você tem um compromisso com a sua esposa, o seu esposo, né? E é interessantíssimo isso. Após o dilúvio, depois que isso aconteceu, né, na verdade, teve somente um remanescente, né? Isso ficou somente Noé e sua família, não é isso? Você pode ler para a gente Gênesis 7, versículo 23, Wellington, por favor? Muito bem. Gênesis 7, verso 23 diz assim: assim foram... Gênesis 7, verso 23. Exatamente. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Remanescentes, né? A gente vê essa palavra em outras ocasiões da Bíblia, em outras passagens da Bíblia, o remanescente, né? Como em Apocalipse, não é isso, Wellington? Apocalipse 12, verso 17. Verso 17. E interessante porque o remanescente sempre surgiu por causa da escolha humana em resposta ao chamado divino. Exatamente. Só lembrando que, embora esse termo aqui aparece, né, ficou somente Noé, ele aparece traduzido dessa forma, mas a raiz hebraica dele tem uma conotação de remanescência, né? Seria até talvez mais claro se fosse traduzido restou somente Noé, ou remanesceu somente Noé, né? E sua família, né? Obviamente, né? No caso aí, naquele contexto. Então, o remanescente, ele começa a partir daí a aparecer durante toda a narrativa bíblica, né? A gente tem alguns versos aqui que a lição destacou, por exemplo, lá no contexto de José, do Egito, né? Lá em Gênesis 45, verso 7, diz assim: mas Deus me enviou, José falando aqui, à frente de vocês, né, falando para os irmãos deles, para lhe preservar um remanescente na terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Também Isaías escreveu sobre o remanescente, lá em Isaías 11, verso 11, entre outros textos, né? Os restantes aqui, os remanescentes de Sião, e os que ficarem, também são remanescentes, né? Em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Então, a ideia do remanescente é uma ideia muito presente na Bíblia. E como a gente bem falou aqui, lá no capítulo 12 de Apocalipse, no tempo do fim, capítulo 12, verso 17, Deus também apresenta ali a característica do remanescente, né? Fala que o dragão foi então lutar contra o restante, né? Ou seja, o remanescente da descendência da mulher. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a gente vê que o remanescente, ele é sempre uma porção de fiéis adoradores que aceitam a aliança com Deus e que também, em contrapartida, se tornam obedientes à vontade do seu Salvador, do seu Senhor.
Muito bem, Wellington. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de Apocalipse, a fazer um convite, né? Estamos estudando a Apocalipse todas as noites, não é isso, Wellington? Exatamente. Então, você pode fazer o convite aí aos irmãos, às pessoas, né, que estão nos acompanhando aí, a também, no mesmo canal aqui do YouTube, a assistir, a participar das nossas reuniões, que acontecem, que horário, Wellington? Quando? Muito bem, se você deseja se aprofundar um pouco mais no tema do livro do Apocalipse, né, que também é um tema que vai trazer a ideia da graça salvífica, né? A graça é o tema central dessa semana, né? É o tema da aliança. A aliança, ela é baseada na graça, por isso que Noé, ali ele achou graça diante de Deus, né? E no livro do Apocalipse a gente vai ver também esse ministério de graça que é oferecido para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Se você deseja aprender mais sobre o livro do Apocalipse, nós estamos com uma classe bíblica virtual acontecendo todas as noites, a partir das 19h30, no nosso canal aqui da Igreja Central de Mossoró. Basta você sintonizar aqui o canal da igreja nesse horário, às 19h30, que você vai fazer parte aí de uma turma especial, que vai estudar o livro do Apocalipse ali, ao longo de algumas noites, para a gente entender melhor a beleza e a grandiosidade desse livro sagrado. Muito bem, estamos chegando à nossa conclusão, né, da lição de hoje. Tem uma citação muito interessante, a gente pode elaborar mais um pouco aqui, que foi extraída do comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 255, que eu vou ler aqui para vocês, e diz: o arco-íris, um fenômeno físico-natural, era um símbolo apropriado da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra por uma inundação, uma vez que as condições climáticas da terra seriam diferentes após o dilúvio e que, na maioria dos lugares do mundo, a chuva tomaria o lugar do antigo orvalho que molhava o solo. Era necessário algo para aquietar os temores humanos cada vez que a chuva começasse a cair. A mente espiritual pode ver nos fenômenos naturais revelações que Deus faz de si mesmo. Vê Romanos 1:20. Assim, o arco-íris é uma evidência para o crente de que a chuva trará bênçãos e não destruição universal. Eu achei muito linda essa citação, porque por isso que eu fiz questão de ler para vocês. Wellington, você pode falar mais um pouco aí para a gente concluir, terminar aqui a nossa... Olha só, um dia desse uma colega minha, né, fotografou um fenômeno muito interessante, que foi um duplo arco-íris ao redor do Sol, né? Às vezes, em alguns momentos a gente consegue visualizar esse duplo arco-íris, né? Para o pessoal que é sertanejo tem um significado de chuva, né? Muita chuva, né? Mas a pessoa que me mandou a foto, como ela estava estudando o livro do Apocalipse, ela perguntou se aquilo tinha alguma coisa a ver com os sinais do céu, para o tempo do fim. Eu falei para ela: olha, eu não posso lhe precisar bem acerca dessa visão, né, do arco-íris com as profecias do Apocalipse, mas eu posso dizer com certeza que ele está representando ali que existe graça disponível, né? Que a graça de Deus está disponível para o ser humano, né? E a misericórdia dele também ainda continua atuante em nossas vidas. Então, o arco-íris é sinal de bênção, é sinal de graça, é sinal de misericórdia, é o sinal da aliança de Deus com os homens, a certeza de que Deus está firme no cumprimento da sua parte, da parte dele, na aliança eterna que ele firmou com a humanidade. Exatamente, Wellington. E podemos ter a certeza da misericórdia, da graça de Deus, porque se Deus promete, Ele certamente cumprirá. Então, podemos ter a certeza toda vez que vermos lá no céu aquele belíssimo arco-íris que Deus criou, é um símbolo que Ele prometeu não mais destruir a terra com o dilúvio, mas sim é um símbolo de bênção, de graça, de misericórdia para Deus, e podemos ter a esperança desse Deus maravilhoso que Ele em breve voltará para nos resgatar e nos salvar. Amém. Wellington, vamos encerrar com a oração? Vamos orar, vamos orar. Você pode terminar com a oração? Oremos? Oremos, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, de amor, de misericórdia, de graça, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos derramadas e pela promessa de vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos que o Senhor abençoe mais uma vez essa programação,
as pessoas que estão conosco, e que o Senhor atenda o nosso clamor e receba a nossa adoração, os nossos louvores que serão entoados aqui nesta manhã, para a honra e glória do nome de Jesus, e é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Como descrever? Como explicar o amor que vem de ti, Senhor? É tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouça os corações, ouça-nos cantar um hino de louvor, os salmos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Nem mesmo se eu falar todo o céu e o mar, jamais iria conseguir te dizer do meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer: vida, deste a mim a verdade em ti, meu caminho és. Mas ouça os corações, ouça-nos cantar um hino de louvor, os salmos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Mas ouça os corações, ouça-nos cantar um hino de louvor, os salmos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Amém. Provai e vede. História de hoje: os ossos de José. Você sabia que podemos aprender uma lição muito importante a respeito dos ossos de José? Sim, aquele José da Bíblia, filho de Jacó. Olha, se José tivesse nascido nos nossos dias, ele definitivamente seria visto como uma criança mimada. O menino tinha de tudo:
uma bela casa, melhores roupas e, além disso, sempre era o protegidinho de seu pai. Veja bem, José tinha muitas razões para se tornar um adulto mimado. Mas Deus, misericordiosamente, levou José para longe de sua casa confortável para ser escravo em terras estrangeiras. De uma hora para outra, ele, que tinha tudo, não tinha mais nada. Bem, quase nada. Ele ainda tinha 2 pedras muito preciosas: fé e lealdade. Com essas 2 pedras em mãos, José decidiu colocar primeiro Deus, não importando o que acontecesse. Então, mesmo quando foi acusado falsamente ou enviado para a prisão, ele nunca perdeu a coragem. O Senhor estava com ele. E depois deste teste, Deus estava pronto para tirar José da posição mais humilde da terra para uma das mais honradas. Mas será que essa nova vida de facilidade e riqueza faria com que ele se encantasse com os luxos do Egito? Sabemos que, quando Satanás falha em nos derrubar com as provações, ele procura nos iludir com riquezas, conforto ou poder, para que percamos o foco daquilo que realmente importa. A vida de José mostra que Satanás não teve sucesso em nenhuma dessas abordagens. Mas afinal, o que os ossos têm a ver com toda essa história? Bem, preste atenção neste versículo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Êxodo 13:19. Aqui, vemos José dizendo a seus irmãos que ele não queria que nada que fosse seu ficasse no Egito. Propriedades, crianças e nem mesmo seus ossos. Ele não queria que ninguém pensasse que o apego ao Egito, que é um símbolo do mundo, pudesse ter diminuído seu desejo pela terra prometida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça ao Senhor que coloque também seus pensamentos, família, propriedades e recursos em outra terra, nosso verdadeiro e eterno lar. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Olá. Pois bem, dizimar e ofertar é um ato de adoração e de reconhecimento a esse Deus maravilhoso que tudo provê. Nós somos mordomos de Deus. Estamos aqui para administrar bem as posses que Ele nos confia. Toda a nossa vida, nossos filhos, nossos talentos, nosso tempo, devem ser considerados como bênçãos de Deus e domínio dEle. Nós, como adoradores, podemos então oferecer a nossa adoração através de dízimos e ofertas, né, do ponto de vista financeiro. E para isso, nós temos aqui na Igreja Central um sistema de coleta desses dízimos e ofertas através do próprio templo central, que estará aberto, né, todos os sábados e também aos domingos e quartas, nos horários de culto, para recebimento dos seus dízimos e ofertas. Mas se você também deseja fazer a devolução dos dízimos e das ofertas através da nossa conta, nós temos uma conta especial para recebimento desses dízimos e ofertas, que está aparecendo aí na sua tela, tá? Também você pode ofertar e dizimar através do aplicativo ServeMe, um aplicativo muito simples, muito prático, que você também pode utilizar para devolver os seus dízimos e ofertas e praticar a sua adoração a Deus. E se você preferir também, quiser que nós façamos uma visita e busquemos na sua própria residência esses dízimos e ofertas, nós temos uma equipe também de prontidão para fazer esse trabalho aí, e lhe visitar, dar aquele abraço, fazer uma oração junto com você. Então, todas as formas que nós pudermos, nós estaremos fazendo para que a sua adoração se complete através da devolução dos dízimos e ofertas. Então, vamos orar a Deus, agradecer a esse maravilhoso Senhor que tudo nos dá e de maneira graciosa nos derrama bênção sem medida. Oremos. Pai querido, eterno, maravilhoso, te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é dono de todas as coisas, Senhor do universo, e somos teus servos, teus mordomos. E nós desejamos aqui, Senhor, prestar a nossa adoração de maneira racional, consciente e também com gratidão a Ti, por tudo que o Senhor derrama em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus, abençoado, ó Deus, nós somos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E desejamos aqui Te adorar através da nossa devolução de dízimos e ofertas. Em nome de Cristo nós te oramos e agradecemos. Amém. Vamos agora para um louvor especial. Daqui a pouquinho a gente volta com a mensagem especial da manhã.
nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, em me abraçar, em ti vou repousar, nos seus braços é o melhor lugar. Jesus, em me abraçar, em ti vou repousar, nos seus braços é o melhor lugar. Nos seus braços é o melhor lugar. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, em me abraçar, em ti vou repousar, nos seus braços é o melhor lugar. Jesus, em me abraçar, em ti vou repousar, nos seus braços é o melhor lugar. Nos seus braços é o melhor lugar. Leva pra viver a tua vontade, leva pra fazer o teu querer. Eu quero descansar em você. Me leva pra viver a tua vontade, leva pra fazer o teu querer. Eu quero descansar em você. Amém. Amém, amém. Que lindo louvor, maravilhoso. Meus queridos, chegou agora o momento especial da nossa reflexão na palavra do Senhor. E hoje nós temos também um convidado especial para este momento, né? Eu quero chamar agora o nosso querido amigo e pastor Gilmar Silveira, ele que é departamental de mordomia da Missão Nordeste Brasileira. Pastor, que Deus lhe use poderosamente nesta manhã para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? É com você. Obrigado pelo privilégio de estar juntos neste momento, de podermos meditar na palavra do Senhor, podermos abrir a palavra de Deus, com a família de Deus aí, dessa abençoada igreja aí em Mossoró. O povo de Deus, seja louvado. Me sinto feliz e grato a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de, mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo atualmente, a gente ter um refúgio, como diz o salmista, um refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação, que é o nosso Deus, não é? E eu acredito que esse sentimento não é só meu, é da família de Deus, é o povo de Deus, é de todo aquele que nele confia.
Mas, amados, Deus seja louvado por cada um de vocês, a despeito de tudo que tem acontecido à nossa volta, mas que a gente continue cada dia firmado e alicerçado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois bem, queridos, vamos abrir a palavra de Deus, abrir a palavra do nosso Deus em 1 Reis, livro de 1 Reis, no capítulo 17. Você que está aí, seja em casa, onde estiver, tome a sua Bíblia agora, vamos abrir a palavra de Deus e refletir nessa mensagem maravilhosa que Senhor... 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Fechemos os olhos para uma palavra de oração. Ó Deus eterno, nosso Pai celestial, soberano Deus, Criador dos céus e da terra. A tua palavra está aberta agora, Senhor, e nós vamos refletir no alimento que o Senhor tem para nós nesta manhã. Pai Santo, suplicamos que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor unja o nosso coração com a plenitude do teu Espírito, para que não apenas recebamos a tua palavra, mas que nós ouçamos o Senhor nos falando ao coração, e que pelo teu Espírito, Senhor, possamos colocá-la em prática em nossa vida. Nos ajuda, nos guia, nos conduza, Pai, agora. Invocamos esta bênção por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, queridos, primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, nós lemos. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me também, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Paremos um pouco, mas mantenhamos a Bíblia aberta aí na narrativa. É interessante refletir nessa mensagem, porque Deus fala para nós aqui uma mensagem poderosíssima, muito impressionante. Veja bem, o profeta Elias, ele aparece de repente no cenário bíblico, sem apresentar nada, quem era, de onde veio, por quê. Só diz que ele era o tesbita, Elias o tesbita. O contexto diz que era o reinado de Acabe. E o reinado de Acabe foi um dos períodos mais negros da história do povo de Deus. Um dos períodos de trevas espirituais, marcado pela idolatria, marcado pela imoralidade, marcado pela injustiça social, marcado por todas as coisas abomináveis aos olhos de Deus. A esposa de Acabe, Jezabel, ela instigava a idolatria, instigava o povo a um afastamento de Deus. Ela, inclusive, fortaleceu o culto a Baal. Ela, inclusive, foi um instrumento do inimigo para levar o povo de Deus a idolatrar, a adorar esse falso Deus. Bom, assim sendo, o que acontece? Algo nos impressiona, porque o contexto, de repente, Deus chama Elias, diz que Deus chama Elias para ele dizer uma mensagem a Acabe, passar uma mensagem para Acabe. Ora, talvez as circunstâncias daquele momento não eram circunstâncias muito agradáveis, porque a Bíblia não diz, mas eu imagino que Elias já era conhecido como um homem de Deus,
já era conhecido como alguém temente a Deus em meio a uma apostasia generalizada do povo, em meio a trevas espirituais, mas Elias era como uma lâmpada, era como uma luz, era como uma tocha brilhando. E eu acredito que por isso ele foi e, como o porta-voz de Deus, se apresentou a Acabe. Mas antes de entrar aqui nas palavras de Elias a Acabe, tem um detalhe interessante. A cultura da época, os adoradores de Baal, eles diziam e espalhavam a ideia de que Baal era o deus da fartura, era o deus da bonança, era o deus da chuva, era o Deus que fazia com que as plantas crescessem, com que o campo produzisse o grão, a semente, o alimento. Eles espalhavam esse falso conceito de que era Baal quem provia as suas necessidades. Essa era a cultura. E Jezabel procurou enraizar essa falsa cultura no coração do povo, tentando levá-los a crer que isso era uma verdade. E então, o que acontece? Eu imagino que, aos poucos, este falso conceito, essa falsa ideia, foi se enraizando na sociedade, não é? Foi se enraizando no meio do povo, essa crença generalizada. Agora, então, Deus manda um recado para o povo através do profeta Elias, exatamente com uma mensagem específica. Quando Elias se apresenta diante de Acabe e diz de maneira clara: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ora, eu fico imaginando o seguinte: era como se Deus estivesse olhando para o povo através do seu porta-voz, Elias, e dizendo: ora, é Baal quem provê a necessidade de vocês, é Baal quem faz com que o campo produza o alimento, com que a semente germine, com que a abundância, a fartura permeie a terra, é Baal? Então vamos ver se é Baal. Então vamos ver se Baal de fato vai atender às necessidades de vocês, já que é isso que vocês estão alimentando, já que é isso que vocês estão espalhando. Vamos ver. E aí Elias chega diante de Acabe e diz: então, por esses próximos anos, nem chuva, nem orvalho haverá. Porque entendemos perfeitamente de que a chuva é um instrumento poderosíssimo para o campo, para o ser humano, especialmente para que a semente germine, para que a terra produza o grão, produza o alimento, as plantas cresçam. A água é fundamental, a chuva, o orvalho, vem de Deus, é bondade de Deus. Então Deus disse: vou reter isso agora e vamos ver o que vocês vão agora fazer. Vou reter. E eu fico imaginando, queridos, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, ele diz que Elias era um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas fraquezas. Entretanto, ele orou a Deus e disse que, como porta-voz de Deus, durante 3 anos e meio não chovesse, e, de fato, Deus fez com que, durante esses 3 anos e meio, nenhuma gota de chuva caísse sobre a terra. Imagine vocês, quando a gente passa um ano, nós que vivemos aqui no Nordeste, Paraíba, Rio Grande do Norte, nós que vivemos no contexto em que nos encontramos, um ano com chuva pouca já é difícil para o ser humano sobreviver, para o sertanejo viver, para ele, de fato, poder dar a manutenção da sua casa, da sua família, e, enfim, para a sociedade. Um ano com chuva pouca é difícil, nos preocupamos, nos angustiamos quando a chuva é escassa. Agora vocês imaginem 3 anos e meio. Agora vocês imaginem um período de 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva. A escassez, a miséria era abundante, a escassez reinava, a fome, a miséria permeava por toda a sociedade, por todo o país. E eu acredito que não apenas no país de Israel, mas talvez nos seus entornos também, naquelas cidades que ficavam mais próximas. E Deus, então, nesse contexto, chega para Elias e diz: Elias, você vai para o ribeiro de Querite,
vai para aquele rio, e ali na beira do rio você fica, e ali eu vou te sustentar. Ali eu vou te sustentar. E diz a narrativa aqui, algo impressionante, que Deus mandava os corvos levarem o pão para Elias. E não era um pão qualquer, era pão e carne. Carne, no contexto daquela época, era um alimento para rico. Era um alimento para rico. Mas Deus proveu o alimento abundante para o seu servo. E só isso aqui daria para a gente parar a nossa reflexão, porque isso me faz pensar muito. Sabe o que, amados? Como Deus cuida dos seus filhos, como Deus cuida de todo aquele que teme o seu nome, que anda nos seus caminhos, de todo aquele que confia nele. Deus cuida dos seus servos fiéis. Deus não deixa faltar o necessário. Como disse o salmista, não é? No Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus pode até permitir que passemos por algumas provas para fortalecer a nossa fé e a nossa dependência dele, a nossa confiança dele, mas ele nunca vai permitir que passemos necessidades a ponto de faltar o pão de cada dia. Nós vemos aqui Deus cuidando de Elias, e esta é uma lição que nós precisamos aprender: confiar em Deus. Não importam as circunstâncias, não importa em que momento nos encontremos, aprendamos a confiar nele, aprendamos a colocar a nossa fé unicamente no Deus eterno, não nas nossas capacidades, não nas nossas habilidades, não no nosso emprego, no nosso trabalho. A nossa dependência deve ser de Deus e mais ninguém, de Deus exclusivamente, amados. E assim foi Elias, não é? Deus proveu para ele o alimento, a sua manutenção, e enquanto o restante da nação passava a necessidade com a escassez, devido à falta de chuva, devido à seca que permeava, Elias era alimentado diretamente por Deus através do pássaro, através dos pássaros. Elias era alimentado diretamente. E isso nos transmite grandes verdades que nós não podemos esquecer. A nossa dependência de Deus e a nossa confiança no poder de Deus. Mas, devido à seca, não é? Devido à seca, o ribeiro começou a secar. O rio começou a secar. E aí agora, de repente, Elias, que estava tão confortável, não é? Vivendo ali numa boa, onde os pássaros levavam o seu alimento, na hora que estava com sede, bebia da água do rio, tomava o seu banho na água do rio, numa beleza. Fica imaginando que ele armou sua tenda ali embaixo de uma árvore, à beira do rio, e ali vivendo tranquilamente, confortavelmente. Mas, de repente, o ribeiro secou. E a água é necessária em todas as circunstâncias para o ser humano. E aí, fica imaginando que Elias, então, agora olhou para Deus e disse: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Senhor, eu não tenho mais saída, e agora? O ribeiro secou, e aí? Deus, então, chega para o seu servo e diz: Elias, você vai agora a Sarepta, onde lá em Sarepta eu ordenei a uma viúva para te sustentar. Elias vai a Sarepta. Sarepta era uma cidade da região de Tiro e Sidom, região que não era do povo de Israel. Era uma região gentílica, E Elias foi a esse lugar, e não era muito perto, era uma distância significativa. Elias foi a esse lugar, naquela época, pela forma de se vestir, pelo traje, as viúvas eram reconhecidas. Mas acontece que essa mulher não era uma viúva qualquer. Por isso eu creio que o Espírito de Deus apontou a Elias como que dizendo: é essa aí, Elias, é essa mulher. E Elias a encontrou apanhando alguns cavacos, alguns gravetos, para preparar o seu alimento e do seu filho também. Elias a encontrou nestas circunstâncias. Elias, então, se dirige a ela e diz: me dá um pouco de água, me dá um copo com água. A água era um recurso muito escasso e muito valioso naquela época. Se hoje é importante, naquela época e naquele contexto de seca, naquele contexto de escassez, mais ainda. Entretanto, Elias chega para ela e diz: me dê um copo com água.
Um oriental, ele nunca, em circunstância alguma, nega um copo de água a quem quer que seja. É da cultura deles, ainda hoje. Essa é a cultura de um oriental. E naqueles dias não eram diferentes. Então aquela pobre mulher vai, apanha o copo de água e leva para Elias. Fica imaginando que Elias bebeu a água, saciou a sua sede, depois desse longo trecho de caminhada, saciou a sua sede. Agora então ele vira para aquela pobre viúva e diz: agora que eu bebi água, agora eu quero almoçar. Você me dá aí o almoço, prepara um bom almoço para mim, prepara um almoço para mim. E aquela mulher então vira para aquele homem de Deus e diz: não temos mais nada, não temos mais nada. Tudo que temos, somente tudo que temos é um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Um punhado de farinha. Essa expressão punhado de farinha, ela é exatamente o que a palavra diz. Um punhado vem de um punho, ou seja, a quantidade que tinha apenas cabia na mão, numa mão fechada, num punho. Aqui, olha, tudo que ela tinha, a quantidade, cabia apenas em uma mão fechada, um punhado. Era tudo que ela possuía para fazer o alimento dela e do seu filho. E ela diz então para Elias: olha, é tudo que eu tenho. Eu vou fazer um pequeno pão, um pouco de alimento para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não temos mais perspectiva de vida nenhuma, não temos mais nada. Amados, deixa eu abrir um parêntese aqui. Por que será que Deus mandou Elias justamente para ser atendido, ser alimentado por uma viúva? Por que Deus não mandou Elias para um empresário rico, para um fazendeiro, para alguém que possuía recursos, de maneira que pudesse atender Elias e sua família sem preocupação? Por que Deus não mandou Elias, talvez, para uma viúva que pelo menos fosse uma viúva rica? Por que Deus mandou Elias para uma viúva pobre, extremamente pobre? Por que Deus mandou Elias para uma viúva que nada tinha, a não ser o último recurso que ela possuía, que era aquele restinho de alimento para ela e o seu filho? Mas é impressionante como Elias diz, não é? Às vezes eu fico pensando, né? Assim, partilhando com vocês aqui agora nesta reflexão, é interessante o ser humano, não é? Porque eu sou pai, você que é pai e mãe também sabe o que vou falar agora. Nós podemos até tirar da nossa boca para atender a necessidade de um filho. Um pai e uma mãe é capaz de ficar com fome para poder alimentar o seu filho ou a sua filha. É capaz de deixar de comprar algo de extrema necessidade para si, para atender um apelo, uma necessidade de um filho, uma filha. Qualquer pai e mãe é capaz disso. Agora, tirar do filho e dar para outro, aí é meio complicado. Aí é meio complicado. Quando Elias diz, quando a mulher diz que tudo que eu tenho é um punhado de farinha e um restinho de azeite para fazer o alimento para mim e para o meu filho, depois a gente morre, Elias então diz para ela: você vai e faz, mas primeiro para mim. A princípio, a gente até, ao ler, ao meditar um pouquinho nessa narrativa, nessas palavras de Elias, a princípio a gente até pensa assim: puxa vida, parece até certo ponto uma atitude egoísta de Elias, porque se Elias, como um pastor, como um porta-voz de Deus, como um ancião de igreja, um líder de igreja, ele vai visitar uma pessoa que ele sabe que nada tem, que está passando dificuldade, acho que o mínimo que deveria fazer era levar um pouco de alimento, talvez uma cesta básica, para minimizar a sua fome, a sua necessidade, o seu sofrimento. O mínimo que deveria fazer é isso, visitar e dizer: olha, irmã, eu vim aqui orar com a senhora, mas eu trouxe aqui um pouquinho daquilo que eu posso fazer pela senhora.
e ali uma cesta básica, alguma coisa para aliviar o sofrimento. Eu penso que esta seria a atitude mais sensata que um homem de Deus deveria fazer. Mas Elias não leva nada disso, pelo contrário, ainda chega lá pedindo para si o pouquinho de recurso que aquela mulher possuía. Deixa eu dizer uma coisa, amados. Elias não estava ali como um homem qualquer. Elias estava ali como um porta-voz de Deus, representando a pessoa do nosso Deus. E o Deus eterno, aquele que tem todo o poder dos céus e da terra em suas mãos, aquele que comanda o universo, ele que provê as necessidades de cada um de nós, era o Deus que estava ali sendo representado pelo seu servo, o pastor Elias. Ele estava ali representando o Deus eterno. Ele não estava ali como homem pedindo para si. Não estava ali como um homem apenas atendendo uma necessidade sua. Porque se fosse o caso de atender apenas a necessidade física de Elias, Deus podia ter mandado até outro pássaro levar uma comida para Elias. Mas Deus encarregou aquela viúva, e ali, diante daquela viúva, estava o Deus eterno representado pelo seu servo. E agora, aquela viúva, eu fico imaginando que ficou, mas eu vou tirar o pão da boca do meu filho para dar para esse homem aqui? Acontece que aquela viúva, apesar de não ser uma das filhas de Israel, apesar de não ser ninguém do povo de Israel, mas eu acredito que ela tinha o temor de Deus no coração. Talvez, de alguma forma, a realidade do temor a Deus havia chegado ao seu conhecimento e ela havia, de fato, aprendido a confiar nesse Deus que vê todas as coisas, nesse Deus que provê as nossas necessidades, nesse Deus que cuida dos seus filhos, nesse Deus que não deixa desamparado nenhum daquele que nele confia. E aí, queridos, vem o texto aqui, o verso 14 diz assim, Elias completa as palavras, 1 Reis, capítulo 17, verso 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus estava provando a fé daquela viúva. Deus estava, de fato, submetendo aquela viúva a um grande teste de fé. Você confia em mim? Você confia nas minhas palavras? Você confia que eu sou o Deus eterno, o Deus criador, o Deus que provê as suas necessidades? Você confia em mim? Você confia no Deus eterno, meu querido irmão, meu querido amigo? Você, de fato, tem fortalecido o seu relacionamento com Deus, e esse relacionamento tem permitido que você cresça na fé, na confiança a esse Deus que tudo vê, a esse Deus que cuida dos seus filhos, a esse Deus que não permite que falte o necessário para aquele que nele confia. Você tem, de fato, confiado nesse Deus eterno? Lhe pergunto agora, como você reage em relação aos santos dízimos e ofertas? Qual é a visão que você tem em relação aos santos dízimos e ofertas? Os santos dízimos não foram instituídos por seres humanos. Não foi pastor de denominação alguma que instituiu a devolução do santo dízimo. Foi Deus quem instituiu. Foi Deus quem instituiu, e o dízimo ele mesmo declara em Levítico 27, verso 30, e depois no verso 32 ele repete, o dízimo é santo ao Senhor. O dízimo é santo ao Senhor. E aí não é a primeira menção do dízimo. Nós temos em Gênesis 14, Abraão devolvendo o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque era um símbolo de Jesus Cristo, sacerdote do Deus Altíssimo. E ali ele estava recebendo os sagrados recursos. E aí eu pergunto agora, você tem sido fiel ao Senhor, mesmo em meio à escassez, em meio às necessidades, em meio às provações que porventura você esteja atravessando neste momento, em meio às dificuldades que nós estamos passando atualmente, porque o contexto atual, em meio a essa pandemia, onde o desemprego,
onde muitas vezes o pequeno comerciante se vê obrigado a fechar o seu comércio devido a restrições, a lockdowns, etc. E aí eu pergunto agora, você tem alimentado a sua confiança no Deus bendito, nesse Deus criador dos céus e da terra? Eu quero partilhar com você o testemunho de um irmão que eu conheci em Currais Novos, irmão Severino. Currais Novos, aqui no estado do Rio Grande do Norte, uma pequena cidade aqui. Irmão Severino, ele tinha uma pequena lojinha, tem uma pequena lojinha, e o ano passado, quando foi decretado o fechamento do comércio em sua cidade, ele foi surpreendido, teve que fechar também, mas ele ficou junto com a sua esposa angustiado. Eles se angustiaram muito porque tinham contas a pagar, tinham necessidades da sua família, e agora, o que fazer diante desse contexto? Porque eles tinham que fechar todo o comércio e não tinham recursos. Acontece que o irmão Severino, ele tinha um dízimo para devolver, referente ao movimento do seu pequeno comércio, e aquele dinheiro estava no envelope de dízimo ali para ser devolvido, mas em virtude de que não estava tendo culto presencial, não tinha sido devolvido no sábado anterior, e aquele recurso estava ali. E ele tinha contas a pagar, inclusive até a feira, a necessidade da sua família, ele não tinha feito, e estava com a casa vazia em matéria de abastecimento alimentar. Estava com a casa vazia. Irmão Severino e a sua esposa pensaram, e agora, meu Deus, o que fazer? E agora, o que fazer? O que vamos fazer, Senhor Deus? Eles se ajoelharam, oraram a Deus. Senhor, essa é a nossa realidade. Esse é o contexto em que nós estamos vivendo agora. Temos contas a pagar, a família precisando do mínimo para viver. E agora, Senhor, o que fazer? Mas eles se levantaram e decidiram confiar em Deus e foram e devolveram o envelope com aqueles recursos que se encontravam ali do santo dízimo. Porque talvez alguém poderia imaginar, não, dado ao contexto da necessidade, vou usar o dízimo emprestado e depois eu vejo, aí eu me acerto com Deus ou algo desse tipo. Não, mas isso Deus não permite, amados. O que é de Deus é de Deus. E por isso, às vezes, ele permite que nós sejamos provados. E assim estava o irmão Severino naquele momento. E ele e a sua esposa foram e entregaram o envelope com o santo dízimo na igreja, entregaram ao tesoureiro da igreja. Irmãos, é incrível. Eles entregaram, devolveram a Deus o que é de Deus, o santo dízimo, o seu pacto ali. Quando foi no domingo, um homem que lhe devia uma certa quantia em dinheiro, que ele já havia considerado até perdido, esquecido, porque a pessoa parece que não tinha condições de pagar ou algo desse tipo, enfim, não pagava. E esse dinheiro estava considerado praticamente perdido. Quando foi no domingo, esse senhor ligou para ele, dizendo que iria até a casa dele, devolver e pagar todo o dinheiro que devia para ele. Irmãos, quando foi exatamente na hora combinada, aquele senhor foi e pagou tudo o que devia ao irmão Severino. Um dinheiro que praticamente estava considerado perdido. E esse senhor pagou o que lhe devia. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Salmo 34, Deus diz assim, fazei prova de mim, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Deus submete à prova. Deus submete, ele próprio se submete a ser provado e desafia o adorador, desafia os seus servos que confiam nele a prová-lo. Malaquias, ele diz a mesma coisa. Fazei prova de mim, Malaquias 3. E no Salmo 34 ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe o que acontece, queridos? O irmão Severino, ele viveu na sua própria experiência a manifestação do milagre, do poder de Deus em meio à circunstância em que ele se encontrava. Ele recebeu aquele recurso e quando foi meses depois que foi permitido que o comércio fosse aberto, ele recomeçou o movimento de sua lojinha e Deus abençoou tanto o movimento de sua loja, irmãos. Deus abençoou tanto, ele vendeu tanto, que para a honra e glória de Deus, quando foi
meses à frente, Deus lhe deu a bênção de abrir uma segunda loja. Deus lhe deu a bênção de abrir uma segunda loja. Irmão Severino é um servo de Deus. Eu tenho dito sempre por aí, por onde passo, muitos irmãos já me ouviram dizer esta frase: Deus nunca frustra quem nele confia. Deus nunca frustra quem nele confia. Irmão Severino e a sua esposa é um testemunho vivo desse, e tantos outros irmãos que eu poderia contar aqui, mas o tempo não me permite. Assim como aquela viúva, não é? Aquela viúva de Sarepta, ela foi provada. Quando Elias, como porta-voz de Deus, diz: primeiro dê a Deus. Primeiro dê para Deus, primeiro faça para Deus. Não se preocupe com as suas necessidades. Primeiro faça para Deus. Mateus 6,33, o Senhor Jesus Cristo diz para nós: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que serão acrescentados? Tudo, irmãos. Inclusive o nosso alimento, inclusive o nosso vestuário, inclusive a nossa moradia, inclusive a nossa saúde, o cuidado de Deus, tudo, quando nós confiamos nele, quando nós o colocamos em primeiro lugar. A viúva colocou Deus em primeiro lugar, ela deu a Elias, colocou exatamente Deus no lugar que tem que ser na sua vida, no seu coração. Pergunto agora, Deus tem sido o primeiro no seu coração? Deus tem sido o primeiro na sua família, na sua casa? Deus tem sido o primeiro, inclusive, com os recursos que ele coloca em suas mãos? Provérbios 3, 8 e 9, Deus diz: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus lagares. Provérbios 3, 8 e 9. Deus diz isso, irmãos. Você tem honrado ao Senhor primeiramente na sua vida pessoal, todos os dias de manhã cedo, buscando ao Senhor, colocando de joelhos, estudando a sua palavra, tirando ali meia horinha para estudar a palavra de Deus, depois derramando a sua alma diante do Deus eterno, reunindo sua família para orar, para buscar o poder de Deus. Amados, vamos nos consagrar diante do Senhor. Vamos colocar nossa vida no altar do Deus eterno. Vamos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, em nossa casa, em nossos recursos. A Bíblia aqui na narrativa, o verso 15 e 16 diz para nós assim: foi ela que fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. E o verso 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Deus não falha nunca. Deus nunca frustra. Você está disposto a confiar no Deus eterno, colocando-o em primeiro lugar em seu coração? O Espírito de Deus tem falado ao seu coração neste momento, através da sua palavra. É hora, queridos. É hora, meus amados. Vamos pedir que o Espírito de Deus nos mova a essa consagração neste momento. Você gostaria de dizer: meu Deus? Você gostaria de dizer: meu Deus, eu te coloco em primeiro lugar em minha vida? Então é hora, queridos. Vamos colocar Deus em primeiro lugar, vamos orar ao Senhor. Vamos todos fechar os nossos olhos agora e pedir que o Deus eterno nos fale ao coração. Fechemos os nossos olhos. Ó Senhor, Deus eterno, meu Pai celestial, ouvimos a Tua voz através da Tua palavra agora. Às vezes, Senhor, nós somos tão fracos, Pai. Às vezes a nossa fé é tão pequena. Às vezes falhamos, às vezes caímos. Ó Senhor, pelo sangue de Jesus nos perdoa. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti. Ensina-nos, Pai celestial, a colocar a nossa confiança em Tuas mãos. Nos ajuda, Pai. Faz-nos, Senhor, com que nossos corações se abram a Ti, que o Senhor ocupe por completo o primeiro lugar em nossa vida. Ocupe por completo o nosso coração. Que o Senhor reine absoluto em nós. Ó Deus eterno, fortaleça a nossa vida, a nossa fé em Ti cada dia mais. Que nós possamos aprender da história, da experiência desta viúva de Sarepta. Que aprendamos, Senhor Deus, com os Teus servos que têm sido fiéis a Ti, confiado em Ti, e o Senhor nunca os tem frustrado. Nos ajuda, nos abençoe, Senhor Deus. Confirma-nos nos Teus caminhos. Torna-nos homens e mulheres fiéis a Ti, que honram o Teu nome,
em quaisquer circunstâncias, onde quer que nós estivermos, por onde andarmos, que o Senhor seja honrado em nossas vidas. Nos dê um restante de sábado feliz e nos abençoe por tua graça. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês todos. Que o Espírito do Senhor reine em seus corações. Que o Senhor seja honrado em nossas vidas. E que mesmo em meio à pandemia ou em quaisquer circunstâncias em que nos encontrarmos, mas que sejamos fiéis e leais a esse Deus que nos ampara, esse Deus que nos sustenta, e que Ele, de fato, possa habitar em nosso coração por todos os dias da nossa vida, até que Jesus volte nas nuvens dos céus. Um abraço, Deus abençoe a todos e um sábado feliz para todos. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Eu preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma, Senhor. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre
ouvi-lo por onde for.